de ambas as partes, e que nesse respeito a gente entenda que, às vezes, a minha experiência, a experiência da Kelmy, a experiência de quem vir aqui compartilhar, ele possa ser um processo de aprendizado, ele possa ser um processo de cura, um processo de transformação de qualquer um. Então, quando a gente fala, é para isso, é que a gente não traz uma verdade escrita, né? Isso tudo é para a gente desconstruir um pouco o perfil de educador que a gente encontra e que a gente foi, né, ensinado. Então, tudo que a gente vem fazendo e todas as propostas que a gente tem pensado para começar aqui estar com vocês é para a gente quebrando esses perfis de um educador que está de cima para baixo passando um conhecimento. É isso, é isso. E a gente teve um encontro de abertura em que a gente falou sobre atravessamentos, que foi uma coisa que mexeu muito com todo mundo, o que é ser atravessado pelo universo natural, né? Ser atravessado é aquilo que te move, que te muda, que te transforma, que faz você sair de um lugar de onde você está e passar para um outro lugar, e é transformador porque você não consegue mais voltar. É dali para frente. Então, esse atravessamento, falar desse atravessamento faz todo sentido para a gente dar continuidade no diálogo de hoje, né, Laís? Eu acho que a gente fala sobre esse corpo que a gente habita, né? Que é o nosso território. Mas a gente quer primeiro pedir um pouquinho para essa respiração acontecer, né, Laís? Isso. E aí, para começar, a gente quer pedir que todos tragam o seu corpo para esse momento presente. E uma forma de a gente fazer isso, de trazer o nosso corpo presente, quando eu digo isso, é que a gente tem que trazer para a nossa consciência, pensar, né, em que eu estou vivendo esse momento presente, mesmo no virtual aqui. E a gente vai colocar uma musiquinha que vocês vão escutar e a gente vai se concentrar nessa escuta do nosso corpo. E vamos fazer um convite para que você escreva, eu vou compartilhar no nosso chat aí, e você vai escrever o seu sentimento do seu corpo para hoje. É super simples, eu vou colocar um link com um códigozinho de números, são 6 números, e aí vocês vão clicar nesse link e lá vocês vão fazer uma chuva de ideias. Uma chuva de ideias é um brainstorm, né, sobre. Pode ser um sentimento, pode ser uma ação, pode ser um elemento do seu corpo que está te representando nesse momento de agora, para a gente introduzir o nosso curso. Eu vou só desligar meu microfone, peraí. Principalmente nesse momento que somos tema da próxima edição da Pessoal, vocês conseguiram acessar esse link?
Vocês estão conseguindo acessar o link pelo chat? Se vocês não estiverem conseguindo acessar o link pelo chat, vocês podem colocar a chuva de ideias de vocês diretamente no chat, que a gente faz essa coleta de palavras aqui agora, de como é que seu corpo se expressa nesse momento. Faz o teste, meu bem. Pessoal, eu não consegui colocar o link aqui, então eu queria que vocês fizessem a partir disso, de como o seu corpo se expressa nesse instante, eu queria que a gente colocasse aqui mesmo no chat essa nossa expressão, porque realmente eu não consegui. Simples, não foi prejudicar. Trânsito intenso na Épica Sul, a gente voltar. Já. Carol resolveu contar a verdade, amigo. O link, acho que ele demorou para ir. Mas agora estão vindo aqui, eu estou acompanhando as mensagens de vocês. Cheiro, tranquilidade, esperança, regenerando, paz, cansaço, né? Origem, satisfação. Muito lindo. Destino. Eu estou me sentindo contemplada em algumas dessas palavras aqui. Caminhos, essa é a palavra que está mais reverberando em mim nesse momento, né? Um passo de cada vez, calma. E eu acho que era isso, a gente queria trazer um pouco disso, de como é que a gente recebe o nosso corpo, né? Eu queria ter feito por uma chuva de ideias aqui, para realmente coletar esse registro e levar para a gente compartilhar em outros canais depois. Mas tudo bem, se não deu pelo aplicativo que eu queria utilizar aqui, não tem problema. Durante a temporada, podem ir colocando aí o sentimento de vocês sobre o corpo. E o convite é só para a gente realmente acolher esse corpo, acolher o nosso estado de presença nesse momento e o nosso estado de consciência cada vez que a gente recebe novas informações e processa isso, né? Mas sempre se deixar levar pelo coração, pensar que o nosso coração, ele é um ato de coragem, né? Ele é uma ação que vem, né, do interno, da nossa intuição. Então, fica aí o pedido para vocês. E dos tópicos que a gente colocou lá, queria dar abertura agora, junto com a Kelma, sobre os quatro tópicos que a gente apresentou na nossa proposta de primeiro encontro. E queria falar sobre qual é a natureza do seu corpo. Kelma está presente aí? Fica à vontade, Laís. Fica à vontade. Então, como que a gente estava pensando em abordar essa questão da natureza do corpo, né? Toda essa construção de caminhos que a gente tem feito e que a gente pensou nessa proposta. Quando a gente fala do nosso corpo, o primeiro olhar que a gente tem que ter, que volta para a gente, é se entender enquanto natureza, né? E isso é um passo que começou... a gente se distanciou desse passo de se olhar realmente como natureza. E é como aquilo que a gente fala, quando a gente cita da nossa vida, quais são as coisas que a gente gosta de fazer,
ou quais as coisas que você ama fazer, em que lugar que a gente coloca o nosso corpo nessa lista de prioridade, né? Qual é o momento que a gente fale eu me amo, ou eu olho para mim, ou eu tenho esse autoconhecimento do meu sentir, do que eu reverbero como luz e do que eu reverbero como sombra, né? Quais são os meus pontos de luz e quais são os meus pontos de sombra? Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é que o corpo, ele marca a nossa presença, ele marca um estado de presença, o estou aqui agora. E essa marca, ela é uma pegada, assim como é na natureza, que a gente pensa em toda a ecologia e todo o marco de cada fauna, de cada bicho, de cada planta, eles estão ali marcando presença, eles estão cumprindo uma função com prazer interno, né? Eles estão fazendo o que eles vieram para fazer. Então, a gente queria trazer esse entendimento de um corpo como uma presença que você está em um lugar. Você é um ser integral e você tem, tanto em espírito, em parte física, né? Você está materializado nesse campo presente aqui. E aí, assim, pela nossa tendência de se distanciar, a gente às vezes vai perdendo a escuta e a habilidade de existir. E quando a gente perde essa habilidade de existir, a gente também se perde um pouco na habilidade de entender o nosso sentido de vida. E aí, por exemplo, e aí o que seria esse todo, né, do sentido de vida? O que a gente queria trazer para vocês era sobre o percurso de regeneração que a gente está se propondo a caminhar. Regeneração, enquanto conceito, regenerar significa a capacidade das células de recuperarem um campo perdido, né? Recuperação de uma área que foi lesada. Né? E o que é essa recuperação de uma área lesada? São células que se multiplicam constantemente células que se multiplicam para revestir aquele campo da natureza ali, que no caso, por exemplo, falando do nosso corpo, o melhor exemplo que a gente tem para falar disso realmente é a nossa pele, e aí um exemplo muito nítido para isso são os nossos machucados, né? Que tem um potencial de regeneração muito rápido, né? Então, assim, a gente se machuca e aí rapidamente a gente um processo de propulsão da vida, da natureza que está sempre em abundância, querendo resgatar essa vida, ela tem um potencial de se regenerar e reconstituir isso, né? Então, assim, a natureza, ela acontece em nós o tempo todo e ela é um ato de gerar vida e sempre de uma forma abundante. Eu acho que é aí disso que a Laís está trazendo. E na tua fala, Laís, eu fico pensando assim, o quanto a gente perde a consciência da existência dessa morada, né? Da existência dessa morada. E quanto essa vida que a gente tem hoje, que é uma vida tão enlouquecida, tudo é muito acelerado, o tempo é muito acelerado, a gente deixa de se olhar, de se perceber, de se sentir, de entender o próprio corpo, né? O olhar está muito para fora, para fora, para fora. Aí a gente vai se distanciando desse corpo, e aí as dores desse corpo começam a surgir. E aí a gente começa a entrar num estado às vezes até de dormência mesmo, sabe? Quando esquece que esse é um corpo que ele é natureza e que precisa ser cuidado, e que precisa ser zelado, e que precisa ser alimentado. Então, eu acho que quando chega a necessidade, a gente vive permanentemente no processo de regeneração e de cura, porque nós somos natureza e ela é assim, ela é permanente, os ciclos vão passando, vão mudando e ela vai se renovando. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito quando traz esse tema, meu corpo, meu lugar, o lugar que eu habito, o meu território, traz assim, qual é essa natureza que habita ele?
A gente se fazer essa pergunta, qual é a natureza que está habitando esse corpo? Eu vivo um momento que eu me pergunto isso. Qual é a natureza que está habitando o meu corpo nesse momento? E eu acho que quando essa pandemia chegou para dar um choque também de realidade em todo mundo, e essa coisa do tempo, que é o tempo muito acelerado, de repente para tudo e a gente fica se perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. O nosso corpo está sofrendo os impactos de tudo isso, né? Nós estamos passando automaticamente por um processo de transformação. Então, o nosso corpo responde a tudo isso porque nós fazemos parte desse todo. Não existe um corpo que é separado do planeta, do universo, da floresta. Nós somos seres vivos. Então, eu acho que é por aí. E penso que a gente não pode perder de vista esse olhar, que é um olhar cuidadoso para essa natureza que habita aqui dentro. Um dia uma pessoa me disse para mim que o que está aqui dentro é território sagrado. É território sagrado que deve ser muito bem cuidado, zelado, cultivado, e que não é qualquer um que pisa nesse território. Quando a gente diz... E aí, se a gente for pensar isso no âmbito, assim, a gente pensa de que quando diz não é qualquer um, não é qualquer coisa, não é? Porque o que é vida que deve pisar nessa natureza que habita nesse corpo. É vida, são pulsos de vida que deve existir nesse corpo. Então, como é que esse corpo ele entra em contato com a luz, ele entra em contato com a beleza da natureza, da mata, da floresta, da água, de tudo. Como é que esse corpo se conecta com tudo isso? Para que a gente possa definir que natureza habita este corpo, né? Eu acho que eu falo disso num momento em que eu vivo profundamente esse momento de descoberta, né? E eu acho que é disso que a Laís está trazendo e que a gente quer trazer provocação de fato, né? Desse olhar que a gente tem muito para fora, trazer esse olhar para dentro, porque nós somos natureza. Então, descobrir o que natureza habita dentro de nós é um primeiro passo para que a gente possa fazer essa caminhada de regeneração. Exatamente, concordância com a sua fala, Thelma. E a gente só consegue, assim, realmente adentrar esse campo das nossas emoções quando a gente se permite escutar, né? E o corpo, ele revela muito de quem somos, ele está sempre nos revelando. Estão me escutando, né? Ele está sempre, né, revelando quem a gente é, né? Ele fala das nossas emoções, do nosso sentir, né? Eu, inclusive, eu estava mais nervosa, agora deu uma respirada aqui. Estava nervosa aqui nessa fala inicial, exatamente por isso. Deu uns problemas técnicos aqui do que eu estava fazendo e o que meu corpo sente nisso, né? De a gente estar diante de uma roda gigante dessa, né? Com expectativas. E como a gente lida com isso, né? Até mesmo, né, a gente tem as expectativas e alguma coisa dá errado e a gente se frustra e essa frustração é capaz de nos abalar. Então, foi o que eu estava sentindo aqui agora, de não ter dado certo, né, o caminho que eu estava propondo aqui para vocês de troca. E eu acho que isso já causa um pouco da tensão. Mas isso é interessante porque nesse campo que a gente também pode se sentir e sentir o nosso corpo. E a gente sente principalmente porque aqui nós estamos entre pessoas, né? Nós estamos numa relação, numa troca, numa teia da vida, formando isso. E o que eu penso assim dessa natureza do corpo e que eu vejo que como professora, como educadora, como é que eu levo isso também com minhas práticas pedagógicas que eu levo para dentro da sala de aula? Como é que eu levo isso para os meus alunos, né, de percepção do corpo? E como, da mesma forma que eu levo para eles que são crianças que estão ali crescendo, é o que eu tento trazer de prática para mim. E a principal atividade que eu tento é entender como o meu corpo pulsa num ritmo da natureza.
Ou seja, quais são os pulsos que ele dá, quais são os tipos de pulso de vida que ele dá. Por exemplo, a adrenalina que eu estava sentindo aqui agora é um tipo de pulso, né? Porque ela corre meu corpo inteiro, ela me faz sentir essa adrenalina tudo, e isso me mostra que eu tô viva, que eu tenho que administrar os meus sentir. Eu tenho que eu posso sentir, né, o meu suor, eu posso sentir o calor do meu espírito, do meu fogo latente aqui, e esse tipo de sensações que a gente tem que começar a se relacionar com ela, né? E um dos tópicos que a gente colocou foi como mapear as sensações que a gente sente, né? Como mapear essas sensações quando a gente está em contato com a natureza. E a melhor forma de a gente mapear isso é o tipo de relacionamento que a gente cria com a gente mesmo. Ou seja, eu só posso mapear algo se eu começo a ter intimidade com esse algo. Eu só consigo mapear algo que eu conheço. Então, pensando, por exemplo, geograficamente, eu só consigo mapear se eu começo a trilhar, né? Se eu começo a entrar nessa caminhada, como a gente tem feito esse convite para vocês aqui, de vamos caminhar, vamos dar um passo de cada vez, vamos, né, passinho por passinho. Cada passo desse a gente pode começar a identificar e montar esse mapa. A proposta que eu estava querendo fazer da chuva de ideias era exatamente para a gente visualmente ver um campo de sentimentos e de expressões que cada um pode ter sobre o seu corpo, né? Você viu que tem gente que pode se expressar com sentimentos, alguns podem se expressar, por exemplo, nessa quarentena eu tenho me sentido muito como raiz, como uma raiz pulsante, eu tenho me entendido muito nesse lugar de raiz, porque foi um tempo que, pelo fato de eu não estar com atividades fora de casa, realmente estar muito conectada no virtual, né? Agora que eu estou começando a retornar algumas saídas. Então, assim, esse momento interno me permitiu realmente eu conhecer a fundo quais são as minhas raízes, e até fazer uma correlação, assim, com o corpo de raízes. As raízes, elas são como, assim, os nossos os neurosensores, né? Ou seja, são todos esse mapeamento, esse sentir que a gente pode né, pode ir. E dentro da terra, as raízes elas fazem esse mesmo papel, porque na estrutura de uma árvore, a ponta das raízes, ela é onde ela vai descobrir o melhor recurso que tem para a planta. Porque lá em cima, as plantas, elas até absorvem, né, nutrientes que estão no ar, mas o foco delas ali é captação de CO2, né, para transformação em oxigênio e a própria respiração comum dela. Mas na profundidade das raízes é onde é que as plantas estão se conectando atrás de recursos, de água, de nutrientes, e se conectando também entre elas. Né? Existe interação biológica tanto com né, com fungos, micorrizas, tanto com fungos, mas também entre elas, sobre um estado coletivo de sobrevivência daquelas árvores. Então, assim, eu consigo olhar para isso e me reconhecer nesse papel de raiz, entender o meu papel do momento, de sentir que eu estou sendo essa raiz, né, esse mapeamento meu, assim, e ao mesmo tempo, assim, ganhando esse meu mapa, essa minha intimidade, isso vai me fazer ter uma capacidade de expandir aquilo que eu estou inspirando. Então, se eu estou inspirando e, né, consumindo, me nutrindo, né? Aquilo tudo que eu estiver me nutrindo, eu vou ter a capacidade de expandir. É um outro pulso de vida, porque ele é como o nosso ato de respirar, né? A gente respira, nem percebe, a gente respira que nem para pensar que respira. Mas ele é um ciclo da vida, né? Toda vez que a gente inspira, a gente e expira, a gente acaba de fechar um ciclo da natureza, um pulso de vida super claro, que a gente não pensa que vai acabar, porque a gente não está num estado de tipo, meu Deus, estou sem oxigênio, né? Eu estou sem ar. Se a gente está com um corpo saudável, a gente tem a clareza desse ciclo completo. Né, Kelma? É isso. E eu estou vendo aqui alguns comentários aqui, Laís, que é bom a gente destacar para essa interação aqui. Tem gente escrevendo, ó, a Adriana colocou, a Helena colocou que sobre esse momento as pessoas vêm vivendo períodos de depressão,
uma sensação de desconexão, né? E é verdade, é isso mesmo, Helena. Aí a Adriana traz também que também pensa assim, percebeu a necessidade de estar mais próxima da natureza. Tem outros comentários que falam da necessidade de ver o pôr do sol, ver as fases da lua, as estrelas, isso faz parte da vida, alimenta, preciso desse contato. E que lindo a gente poder ouvir esses relatos, esses comentários, porque de fato é uma necessidade dessa natureza que habita nesse corpo, né? Dessa natureza, é uma necessidade, gente. A luz do sol, o cheiro das coisas, apurar nossos sentidos, o que está ao nosso redor, para alimentar essa natureza que habita aqui dentro, porque ela também pode adoecer, ela também pode sofrer queimadas, entende? Também pode sofrer queimadas, essa natureza que habita nesse corpo. A gente olha para fora e vê florestas pegando fogo, o cerrado, que é muito comum, que é o nosso território, é o da Laís, que está na região centro-oeste, o meu que está aqui bem no iniciozinho do norte, onde o cerrado chega na estação seca, é um processo, é fogo para todos os lados, e a gente enxerga isso, diz, olha a agressão à natureza, e a gente esquece que existem esses processos de queimadas dentro dessa natureza que habita nesse corpo, né? Agora, da mesma maneira que a gente pode, esse cerrado, porque o cerrado é incrível, o fogo passa hoje, e se você, com pouquíssimos dias, se você passar, já tem brotos saindo daquela cinza preta. É impressionante, eu vejo isso todos os anos aqui no Cerrado. Então, é esse processo de regeneração que ele vive, né? Assim, ele vai renascendo daquele terreno que foi devastado. Isso também acontece com a natureza que habita dentro do nosso corpo. E é por isso que a gente fala desse processo de regeneração, onde a Laís trouxe o exemplo da nossa pele, que como é que a gente vê muito isso. Meu filho tinha moto, levava muitos tombos de moto, então quantas e quantas vezes eu vi esse processo acontecer, nos braços, no joelho, né? De repente você vê aquele estrago, os dias vão passando e uma pele nova vai tomando conta e vai se renovando, daqui a pouco nem cicatriz deixa, mas esse é um processo que exige, para que a gente reconheça essa natureza que mora dentro desse corpo, de fato, é como a Laís trouxe, é preciso que a gente possa querer enxergar essa natureza. Querer enxergar essa natureza no estado em que ela está. No estado em que ela está. Enxergá-la para tomar decisões acerca dessa natureza que mora aqui nesse corpo. E aí teve alguém que comentou mais em cima, acho que foi o Jean, eu queria dar uma olhada, mas não consegui. Acho que foi, né, Jean? Você que colocou que tudo que a gente passa impacta no nosso corpo. Foi você, Jean, colocou, não foi? Que tudo que a gente vive, o nosso corpo responde a isso. E é verdade. É verdade por quê? Porque ele também é natural. Nós somos natureza. Se o que a gente está acostumado a olhar são os impactos que acontecem fora, nós precisamos desse exercício dos impactos que existem dentro desse corpo, porque ele é morada de uma natureza. Então, acho que toda vez que eu penso nisso e penso nos estragos que podem estar sendo causados dentro dessa natureza em mim, eu sempre me reporto para aquela imagem do cerrado queimado. Do cerrado queimado, mas que vai brotando, ele só precisa de às vezes não precisa nem de uma chuva, gente, para ele brotar de novo. No meio da cinza ele está brotando. Aí a natureza mostra a força que ela tem. A força que ela tem de vir à tona e de se transformar, de se regenerar. E de dizer assim, eu posso viver de novo e vir pulsando vida. Pulsando vida, trazendo luz e trazendo vida e trazendo movimento. Eu acho que eu penso que quando a gente pensa em natureza que habita no nosso corpo, a gente tem que olhar para dentro.
Olhar para enxergar primeiro que natureza é essa e para a gente saber como é que ela está, né? Ela precisa do quê para se alimentar, para ser cuidada? Porque o mundo que a gente vive é um mundo que condicionou o nosso corpo a transformar essa natureza que existe dentro de nós. Ela foi muito impactada por esse mundo que a gente tem hoje. Então, acho que é mais do que chegar da hora da gente parar para se enxergar melhor, né, Laís? Com certeza, eu estava lendo aqui os comentários e a interação, e realmente a gente tem que entender o nosso papel de relação com essa natureza. Esse caminho que a gente tem trilhado a partir de agora, enquanto transição planetária que a gente tem visto, é exatamente esse de se reconhecer dentro de um campo, dentro de um território, e reconhecer a nossa essência como uma parte, assim. Não existe separação entre a natureza e a gente. Então, o primeiro ponto para a gente olhar é o nosso corpo e essas relações e como esse corpo, que a Kelma acabou de colocar, como esse corpo habita. E aí, quando a gente começa a entrar nessa fala de como o meu corpo habita um local, a gente tem que entender que a gente afeta esse ambiente que a gente entra e a gente também é afetado por esse ambiente que a gente está. Então, qual tem sido o impacto que você tem trago nesse ambiente e como esse ambiente tem como você também tem olhado para esse ambiente? Porque no nosso cotidiano, na nossa dinâmica de vida, a gente vai ganhando certas cegueiras. A gente vai deixando de olhar coisas que estão até óbvias, né? Assim, a gente deixa a gente perde a beleza, às vezes até buscando chegar no lugar. Já viu aquilo de a gente ter um ponto, um objetivo? Qual é o seu objetivo? Eu quero chegar em São Paulo, vamos dizer. E aí você vai de quê até São Paulo? Você vai de avião? Você vai de carro? Você vai de bicicleta? Né? Como é que você vai fazer esse percurso, essa sua caminhada? Se você for de avião, você pode até ver o céu, as estrelas, mas você vai bem mais rápido, né? Se você for de carro, você vai ver detalhes que você não viria se você, né, tivesse ido de avião. E se você for de bicicleta, andando, que seja, você vai ter que fazer tantas paradas que aquilo ali vai te modificar muito mais, né? Então, assim, as nossas pegadas, a nossa caminhada, ela afeta quem nós somos, porque quando a gente, por exemplo, vai a um trecho e volta, quando você volta transformado, né? Nossa, eu vi isso, né? Viagem, por exemplo, tem essa potência, né? De tipo, outra cultura, isso, aquilo. E quando você volta para o seu território, né? E como é que você volta? Como é que aquilo te impactou? Como é que todo esse trajeto para você chegar no seu objetivo? Você estava focado no seu objetivo ou você se permitiu olhar o que estava à sua volta? Quando eu falo esse convite de a gente se permitir olhar à nossa volta, é permitir a nossa existência, é permitir essa natureza que é o nosso corpo. E porque quando a gente se permite, além desses sentimentos que eu estou te falando que é possível a gente ganhar de relacionamento e intimidade com a gente, além desse autoconhecimento, a gente também se coloca disposto à vida, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade. Eu vejo isso. E aí você fala, nossa, que difícil talvez a gente pensar assim, como é que é o meu corpo numa situação de vulnerabilidade. Mas é como a gente pensar num animal, por exemplo, numa onça, que ela está dentro de um território do cerrado, por exemplo, e ela está fazendo toda a demarcação daquele território dela lá, ela está andando, e ela está gerando todas aquelas pegadas que eu falei para você, né? E ali ela tem todo um... Ela está mapeando o local e ela também tem todos os pontos de vulnerabilidade dela, né? De tipo de riscos, de outros animais que entrarem dentro daquilo que ela está tentando determinar como território só dela. E a mesma coisa é a gente, quando a gente está ocupando um espaço que seja a nossa casa, que seja a nossa escola, que seja a nossa cidade e que seja o nosso bioma, né? Colocando todas essas escalas de onde a gente está sendo pertencidos, de como a gente está se vendo nesse papel de pertencimento nesses espaços, a gente tem que ter essa entrega completa. E essa entrega ela vem com riscos e ela vem também com
com esse sentido positivo, né? Do que eu ganho nesse local. E isso, para a gente entender enquanto natureza, a gente tem que olhar que quanto tempo tem que a gente não tem ocupado nosso espaço dentro dessa natureza do lado de fora. Porque a gente trouxe uma fala aqui do início de revisitar essa natureza interna, né? De a gente se olhar enquanto natureza. Mas há quanto tempo, e aqui nos exemplos, nas falas, né, que a gente falou, poxa, eu tenho necessidade da natureza, né, ou eu tô depressiva. Por que a gente não está lá fora com a natureza, interagindo e se sentindo parte, e não só no papel de contemplar essa natureza, mas no papel de ser um agente da natureza? Né? O que fez, o que levou a gente a esse papel de desconexão? Onde é que está? E eu trago isso como provocativas e não como para a gente trazer aqui uma resposta clara para isso, mas para a gente se questionar, porque se a gente tem visto os pulsos, os mesmos pulsos de vida em nós quanto natureza, e a gente consegue ver esses pulsos, igual acho que a Fabiana citou aqui, né? O pulso da lua, né? Os ritmos, os ciclos da lua, né? O ciclo do dia e da noite, que todo dia vem aí diferente para a gente, né? Um pôr do sol, um nascer do sol. Se a gente reconhece que na natureza tem vários pulsos de vida que são semelhantes aos nossos pulsos de vida, o que fez com que a gente se desconectasse de tal forma que a gente só quer contemplar a natureza, a gente só quer olhar, né, o lado belo, e a gente não está tendo esse lado de ir e se sentir dentro desse ambiente, capaz de manejar esse ambiente, capaz de modificar. Quando a gente entra num papel de ser um agente, a gente entra no papel de ser um agente regenerador, que é a palavra que eu falei no início, né, Kelma? E eu acho assim que a gente está trazendo isso aqui para vocês hoje, essas provocativas, para que a gente comece a refletir, que cada um possa começar a construir os seus mapas de sensações e de ação, de como é que você está dentro desse ambiente, como é que você se percebe, como é que você sente a sua existência do seu corpo enquanto natureza. Né, Kelma? Estou vendo aqui para saber, olhando as carinhas, para ver se tem pontos de interrogação surgindo, porque a ideia é que sejam provocações mesmo, assim. A gente não traz verdade absoluta, a gente quer trazer mesmo reflexões, pontos para pensar. E aí eu lembrei muito, assim, de como nesse período em que o planeta disse assim, para tudo, né? Porque o planeta disse, para tudo agora, né? É um momento em que as pessoas estão sentindo, a gente está sentindo mais necessidades. Eu vejo muito as pessoas sentindo mais necessidade de natureza. Por quê? Porque os shoppings estão fechados, né? Assim, shopping center fechado, tem tanto lugar que não se pode frequentar, e as pessoas foram se aproximando da natureza, da floresta, dos parques públicos, e foram se sentindo bem com isso. Teve uma pessoa que colocou aqui que quando entra de férias, por que a gente só procura lugares que tem natureza? O que a gente busca quando a gente determina nas férias que não é qualquer lugar, para as férias sempre determina um lugar que tenha abundância de natureza. Porque você diz assim, eu vou para lá porque eu quero voltar como? Eu quero voltar como? Eu quero voltar para estar pronto, eu vou lá, eu vou me renovar. É uma palavra sempre de renovação, né, Laís? Quando alguém programa férias, que vai ao encontro da natureza, sempre ligado à renovação. Então, esse período agora foi um período em que alguém disse aqui que sentiu necessidade de plantar mais no apartamento. Eu também senti essa necessidade. Eu estava sem plantas no meu apartamento, então eu peguei mudas da fava de bolota, levei para o apartamento, enchi minha varanda de verde, o que tinha de flores artificiais lá, que às vezes ganhava em algum vasinho, eu fui tirando e fui trazendo verde e garantindo aquela
aquele ritual todos os dias de molhar, de saber se está brotando mais um fio, se não. E fui tentando me enxergar naqueles vasos, e enxergar a minha natureza brotando daquela mesma maneira. Se eu pudesse me olhar no espelho, eu levei uma planta, várias plantas, para que ali era a natureza da Kelma brotando. Então, eu vou cuidar daquilo ali, porque aquilo, para mim, representa a minha natureza que está aqui dentro. Então, foi fantástico e eu enchi o apartamento de verde e aquilo está fazendo muito bem para mim. Do mesmo jeito que está fazendo muito bem, abrir todas as janelas, deixar o sol entrar, o sol é vida, é luz, né? E ir ao encontro dessa natureza, assim. Mas, como a Laís disse, ela coloca isso muito bem, com propriedade, para você ir contemplar, não é isso, Laís? Eu gosto muito quando você fala isso, porque durante muito tempo foram lugares de contemplação que existiram. Criavam-se parques lindos, maravilhosos para você tirar foto, né? E a gente está falando de uma outra relação com a natureza, né? Que é essa coisa de você emergir de fato, se sentindo parte, porque você leva a contribuição para aquele lugar, porque você também você também tem natureza habitando em você. Eu queria fazer um detalhe que eu estou lendo os comentários aqui, tem muita gente falando dessa relação com as crianças, tanto como quando você, no papel de pai, né? Eu melhoro meu contato com a natureza por conta dos meus filhos, ou, né, com um trabalho com crianças aqui, que eu li também, né? Trabalhando com crianças. E eu, assim, também posso revelar isso de mim, e o que eu percebo, assim, a minha percepção é que as crianças, elas estão, assim, elas não estão no estado de consciência pleno. Elas ainda estão agindo muito elas são inteiras, elas conseguem ser natural, né? Elas conseguem estar bem próximas mais da natureza do que nós, por conta exatamente que elas não estão no estágio mental de consciência que a gente tem, enquanto a gente vai formando e crescendo e construindo paradigmas e conceitos, e esses conceitos vão nos distanciando. Os conceitos principais que nos distanciaram da natureza por uma visão de mundo que ela é mecanicista, e principalmente aqui a gente falando do ambiente de educador, é de um educador que tem que adquirir conhecimento para passar conhecimento. Então, assim, a gente vai criando uma sensação de hierarquia, e aí quando você se permite estar ali naquele ambiente com as crianças e começar a ver o movimento natural delas, você vê a própria natureza. A natureza está sempre em movimento. E aí imagina num corpinho de criança, né? É um movimento puro. As crianças estão ali a 1000 por hora. E quando a gente tira essa cegueira que a gente está falando e se permite olhar para aquela criança nesse movimento natural, é uma qualidade para a gente, assim, enquanto educador, entender que é uma necessidade tanto da criança e tanto uma necessidade sua de natureza. Porque muitas vezes, assim, vamos colocar as crianças na natureza, elas precisam. Só que primeiro isso é uma necessidade nossa, enquanto adulto. É aquela história igual do avião, da bolsinha de oxigênio, né? Você tem que colocar primeiro na criança ou em você? E o que está acontecendo? A gente até entende que precisa de natureza, quer levar as crianças para a natureza, mas será que a gente também está revisitando? Quando a gente pensou nessa caminhada para fazer assim com adultos, eu e a Kelma, a gente pensou exatamente na posição do adulto, porque a gente tem muito contato com crianças, a gente tem uma caminhada incrível com crianças, assim, e a gente tem visto, assim, onde é que nós, adultos, que estamos, assim, mais carentes de natureza do que as crianças, porque elas têm uma facilidade imensa de imersão nesse ambiente, e nós estamos nesse padrão de desconexão. Então, quem tem criança, como aqui falado, e tem despertado isso, mergulhe com tudo, a fundo, entenda, ganhe essa consciência de natureza.
você não precisa mediar a criança dentro do ambiente de natureza, porque a natureza ela já vai ser o local onde ela vai potencializar a criatividade da criança, ela vai ensinar os limites dentro daquele perfil. A natureza ela já tem vários recursos que às vezes a gente fica querendo inventar. Mas enquanto papel de educador, eu entendo que a gente entra nesse ambiente de natureza, permitindo ser atravessado também, para que a gente para que todos ali estejam fazendo uma troca positiva e verdadeira, né? Porque muitas vezes a gente quer, não, eu que tenho que ensinar essa criancinha aqui, às vezes ela quem está nos ensinando sobre isso, né? E a gente vê muito isso aqui na Fava de Bolota, que é um quintal brincante, gente. Tem acontecido muito para nossa surpresa desde o ano passado, a gente começou a ser indicado pelos pediatras. Então, os pais levam as crianças para consulta e aí relatam uma série de comportamentos em que consideram ser comportamentos atípicos ou falando grosseiramente, não são comportamentos normais. E aí, depois, os pediatras escutam tudo, quando terminam, falam, seu filho está precisando de natureza, então procura um quintal brincante, e indicam, estão receitando a Fava de Bolota, e aí a gente começou a pensar sobre isso, porque quando as crianças chegam aqui com essa agitação, muitas vezes essa agitação também está nesse pai, nessa mãe, que está levando ela. Então, na verdade, essa carência de natureza, ela não está só na criança. Ela não está só na criança, ela está na gente. Ela está primeiro na gente. Sabe aquilo que a Laís falou? Que é assim, eu chego até a brincar que é aquilo que é uma questão de saúde pública, né? A natureza, né? A gente ir ao encontro da natureza é uma questão de saúde pública, porque cuidar da natureza que habita em mim, se a minha natureza for bem cuidada, eu impacto positivamente a sua natureza e a sua impacta a outra natureza, e aí isso vai criando uma cadeia de naturezas que são cuidadas, que são zeladas. E aí esse adulto também chega com muita necessidade de natureza. Muita, ao ponto da gente fazer programações agora exclusivas quando a gente retornar, para proporcionar para esse adulto esse contato. Agora, não é para ensinar nada para ele, é para ele estar lá, porque essa descoberta, a natureza por si só faz a sua convocação. Ela faz a sua convocação. A força da terra, da mãe terra, é tão grande, que não precisa ninguém dizer nada. É preciso estar lá e se permitir viver a experiência com ela. Que aí os atravessamentos vão acontecendo e as transformações vão acontecendo. E é preciso acontecer também a constância. Não é ir uma vez e imaginar que isso vai ser um milagre, assim. Isso precisa de constância, isso precisa fazer parte da nossa vida. Mas quando chega o estágio da consciência, tomei consciência que eu sou natureza, que este corpo habita uma natureza e que ela precisa ser cuidada, e que ela impacta outros corpos e outras naturezas, né? Tanto internas quanto as externas. Então, eu acho que cabe a gente pensar nisso. Eu queria complementar essa fala que você trouxe de ser constante, com uma vivência que eu tive agora na natureza, que eu tive esses dias na quarentena, pessoal. Eu tenho meu jardim, eu vou para a área externa, né? Eu tô ali, eu tento estar nesse ambiente, mas assim, pensando como o meu corpo sente isso, né? Esses dias eu fui para o campo, e aí, né, imagina, na quarentena a gente está ficando muito no computador, muito tempo sentado, muita produção desse jeito. E aí eu fui para um parque, para uma coleta, assim, ver começa a chegar a época de coleta de sementes do cerrado, que é agora. Então eu entrei num campo de cerrado e eu fiquei lá mais ou menos por uma hora e meia, 2 horas no máximo, naquela imersão ali. Tinha um tempão que eu não estava vivendo mais isso. Mas o que aconteceu? Quando eu voltei para casa, e eu não fiz uma caminhada muito longa, não foi nada assim, ofegante.
Mas eu voltei para casa naquele dia e eu fiquei com dor de cabeça o dia inteiro. E eu pensei, né, pelo fato de ter ficado no sol aquela 1h30 ali, sabe? E aí eu fiquei refletindo isso. Eu falei, como meu corpo já está desacostumado, né, de estar do lado de fora. E então, assim, como a gente precisa estar sempre revisitando esses conceitos de corpo, natureza, de entender que a gente precisa estar do lado de fora, e como alguém colocou aqui, as crianças amam brincar do lado de fora. A brincadeira está lá fora, então a gente tem que sair para lá fora, porque lá fora a gente constrói muito. E a gente constrói essa intimidade com o corpo. Eu vi que o meu corpo estava desacostumado. Imagina que a nossa fonte de energia primeira, a fonte primordial é o sol. E meu corpo não está recebendo o sol dessa forma, com a qualidade que eu mereço, né? Que eu posso, que eu tenho aí todo dia abundante para mim, e eu não estou usufruindo disso. E eu senti muito esse impacto, né? E aquela dor de cabeça eu sabia que foi o sol. E então a gente tem que trazer esses questionamentos. E quando a gente está nesse campo, nesse território, eu queria trazer muito uma visão de paisagista também, que é a minha formação, de como a gente olha essa paisagem. Eu queria puxar para a paisagem do lado do bioma, do território de natureza que você ocupa. Aqui a gente compõe o cerrado, né? E eu queria falar assim, voltando a esse ponto de ser contemplador. Quando a gente tira uma foto, a gente está tirando aquela foto da paisagem, super linda, e a gente entende aquilo ali tudo como uma paisagem. E a gente também tem o costume de chegar lá e entrar na paisagem e fazer pose, né? Eu adoro também, né? E o convite que eu trago é como você se sente inserido dentro dessa paisagem. Realmente, se você se sente tipo uma espécie, né? Quando eu vou me descrever, eu falo que eu sou uma espécie nativa do Cerrado, porque eu nasci aqui no Cerrado, nasci em Brasília. Então, assim, eu me sinto literalmente, sabe? Minhas raizezinhas estão aqui. Eu me sinto uma nativa compondo essa biodiversidade do Cerrado, e eu queria que a gente trouxesse isso, de tipo, cada vez que você se colocar em uma paisagem, e cada vez que você se deslocar para outra paisagem, você se olhar nesse ambiente do tipo, pegue uma foto sua e se olhe com você lá na natureza, sabe? Olhe essa composição da paisagem, não se olhe tipo, olha eu no Cerrado, olha eu numa viagem que eu fiz, olha eu na praia, aqui na beira da praia, né? Não, toda vez que você olhar aquilo, ela fala assim, cara, olha eu, natureza, aqui compondo tudo isso, eu sou essa paisagem. Eu tento muito trazer esse conceito, assim, dentro de mim, porque quando eu estou criando essas paisagens nos contextos de jardins, de escola, de família, pensando em como eu vou compor aquela vegetação ali para quem vai habitar ali, eu penso nisso, eu penso assim, cara, onde é que está inserido o morador dessa casa? Como é que ele vai se compor nessa paisagem? Qual árvore frutífera que ele é aqui dentro desse território? Então, é o convite que eu trago, assim, de a gente se experimentar enquanto natureza, tanto olhando para o nosso corpo e tanto olhando a gente dentro de uma paisagem, o nosso corpo como um território cheio de raízes, um território com potência, um território com suas próprias características, com a sua própria pegada, né? Com as suas marcas, e que aonde você estiver, ele te acompanha. Ele te acompanha. A gente não está falando de território com limites geográficos, a gente não é desse ponto que a gente parte, né? A gente está falando desse território que você carrega dentro de você, que você pode estar no Japão, você tem esse território dentro de você, né? E é isso, eu acho que a gente tem aqui um último ponto, que é falar um pouquinho sobre as nossas vivências do Cerrado, né? Eu acho importante a gente falar que e também é uma provocação, assim, o que a gente encontra nessa mata quando a gente está no Cerrado, sabe? O que a gente acha, o que acontece, o que a gente encontra quando está nessa mata, quando está vivendo alguma experiência no Cerrado. Mais alguém aqui é do Cerrado? Se alguém quiser compartilhar uma experiência do seu bioma, não precisa ser Cerrado, que a gente fala do Cerrado. Podem abrir o microfone, quem quiser relatar.
A gente queria ouvir um relato de como você tem uma vivência sua, de como que você experimenta essa natureza quando você está dentro do seu bioma. A gente é porque a gente está falando do Cerrado porque é o nosso bioma, mas cada um fala do seu próprio, né? Aqui, eu vou trazer um exemplo, enquanto alguém fica confortável para poder falar. Eu sempre tive muita aproximação com o Cerrado, porque eu sou filha do Cerrado e também já saí daqui da cidade de Palmas, mas continuei no Cerrado, numa outra cidade. Então, esse contato de brincar desde criança com o Cerrado trouxe uma identidade, sabe, assim, tão presente nessa vida adulta, de que aonde eu estiver, ele faz parte da minha essência, ele faz parte da minha natureza. Então, toda vez que eu tenho experiências de coleta, ou de não coleta, mas de fazer caminhadas, eu costumo chamar que são os meus rituais naturais. Aí, quando eu digo para a família, para onde você vai? Eu falo, eu vou fazer meu ritual natural. E aí eu escolho lugares para fazer rituais em que eu adentro a mata, porque eu sinto uma força tão grande, que sai da terra e mexe com a minha natureza interior, que às vezes tem trilha, eu saio da trilha e vou abrindo outros caminhos no meio dessa mata, vou respirando fundo, muito fundo, para sentir o cheiro das folhas quebrando, para tentar sentir o cheiro de água se aproximando. E aí eu caminho, e aí eu fui aprendendo como é que aquilo que, às vezes, o ambiente fechado, estar muito tempo no ambiente fechado, vai fazendo a gente ter uma certa recusa, né? Não, tá muito sol, não, tá muito isso, tá muita lama, ou é muita chuva, ou é muito sol, não, é muito mato. Sempre tem alguma coisa negativa, um aspecto negativo para relacionar a natureza, não é? E aí isso nos impede de viver experiências riquíssimas. Então, a última vez que eu fiz isso foi hoje pela manhã, né? Então, hoje pela manhã eu fiz isso, esse ritual natural, que faz parte da minha vida agora, faz parte da minha vida, porque eu já entendi que essa natureza que habita nesse corpo, ela consegue ganhar equilíbrio quando ela entra em contato direto com essa natureza que está aí, que está na mata, que está nas florestas, que estão nas águas, e eu me comunico com ela. Essas naturezas se encontram e se comunicam, se falam e se permite ser atravessado. E muitas vezes faço isso sozinha, porque a necessidade do silêncio sou eu comigo mesma, eu e a minha natureza, se comunicando com isso tudo aqui, ó, que eu encontrei, e depois de uma hora e meia desse trajeto, e aí eu sento para poder tomar alguma água e poder ficar pensando no que aconteceu comigo nesse percurso todo, e como é transformador, como ele regenera. É impressionante, gente, experimentem isso. Tenham a ousadia, a coragem de fazer isso aflorar, esse desejo aflorar em vocês, de se permitir isso, para entender quantas transformações internas acontecem e como a gente começa a se colocar no mundo numa outra posição. Você começa a se colocar numa outra posição. Alguém quer relatar alguma experiência? Boa noite. Boa noite. Opa. Quem é primeiro? Alguém? Tem o Jean? Não, ela pode falar, eu espero, ela pode falar. Então tá bom, então vamos lá. Obrigada, Jean. Boa noite. Eu gostaria de fazer um relato da minha adolescência.
Foi num passeio de escola. Eu moro na região sudeste, em São Paulo, Barueri, e nós fomos com uma professora de geografia fazer um passeio na Serra do Mar. Eu já tinha descido a serra, sempre admirei aquela paisagem da Serra do Mar, mas eu estava muito ansiosa porque nós iríamos adentrar na mata, né, que é a região de Mata Atlântica aqui no Sudeste. E nós fizemos uma trilha incrível, foi muito deslumbrante estar dentro da mata, ver as bromélias, aquelas folhas grandes, outro tipo de vegetação que nós não convivíamos com ela diariamente. E chegamos no mirante e estava uma neblina muito densa. E naquele momento foi assim transformador para mim, porque eu sentia que realmente eu estava dentro daquela nuvem e foi como se realizar um sonho e me transformou como pessoa aquele passeio, aquela oportunidade que nós tivemos. E hoje, com os meus filhos, eu sempre procuro estar num ambiente também de natural. Nós vamos a sítio, nós vamos à praia, nós fazemos trilhas, levo eles a rio, estou ensinando eles que nós devemos respeitar a natureza, não precisamos ter medo. Tem um bichinho, vamos passar longe daquele bichinho, porque se nós respeitá-lo, ele não irá nos avançar e também irá nos respeitar. Estou fazendo com que eles tenham empatia pela natureza. Linda sua fala, linda sua fala. Esse é um princípio Lindo mesmo. esse final que você falou de empatia, é um princípio que eu carrego com as crianças também, né? Quando a gente traz para o nosso, olha, isso que você vivenciou, você foi totalmente impactada por aquelas imagens. Então, quando a gente ganha essa intimidade, eu consigo sentir toda essa natureza que você está falando aí. Quando a gente ganha essa intimidade, a gente traz para o campo do visível aquilo que estava invisível aos nossos olhos. E quando a gente traz essa vivência para as crianças, a gente desenvolve realmente nelas um princípio muito importante, que é a empatia por todas as formas de vida. Muitas vezes a gente fala de vida sempre se colocando só a gente como ser humano. E olha só, né? Sendo que tudo é vida, né? Tudo é vida. Então, eu amei isso. Amei sua fala, amei. Muito bonito, foi sensível, foi linda. Jean, você. Então, boa noite a todos. Eu sou Jean, sou da região metropolitana daqui de São Paulo, mas sou uma pessoa do interior do estado de São Paulo também. Sempre tive contato com a natureza. Sou adepto da religião matriz africana, então a natureza se faz muito presente em todos os elementos, né? Mas, assim, eu fui que escrevi acima que foi com a criança que eu aprendi a enxergar a natureza. Eu estava cega nesse sentido. Porque mesmo quando a gente tinha que ir à natureza para buscar a essência vital, né, até porque os banhos, tudo é movido pelas plantas, né? Eu ia como uma forma de obrigação e não conseguia sentir nada. Então, a criança, né, eu trabalho com criança de 2 anos, ela vem me ensinando isso, porque ela é a essência. E aí eu estou buscando essa essência, né? Então, era isso que eu queria deixar dito, porque ouvindo vocês duas, eu levei um choque agora, porque eu tive tanto tempo em contato com a natureza e estava cego mesmo, né? Então fica isso aí. Que bom te ouvir, Jean. Que bom saber que a gente sempre tem possibilidades de escolher outro caminho, né? Escolher outro caminho e seguir. Que bom. Se permitir sentir, você está se permitindo sentir, né? Ser tocado e tomar consciência. Eu acho que isso é o mais legal, assim, né? O que está acontecendo com você. Mais alguém, pessoal?
Eu vi que tem gente provocando gente aqui. Fala, né? Eu quero mostrar para vocês da vivência de ontem que eu estava no Cerrado, ao acaso mesmo. E aí eu fiz essa coleta no campo aqui, olha, eu decorei aqui pra gente estar nesse ambiente aqui. E fiz essa coleta de flores, né? Ali, flores naturais que estavam ali me presenteando, me chamando para senti-las. E isso aqui eu coletei na beira de uma BR, né? De uma área que tem um cerrado bem bonito, assim, bem denso. E assim, no instante que eu parei o carro, porque eu sou daquelas, eu tô no trajeto, eu sou daquelas que quer parar o carro toda hora para tirar uma foto, para ver o matinho de perto. E aí, na hora que eu parei para adentrar naquela mata, claro que eu pensei, né? Meu corpo sentiu, né? Ai, meu Deus, se tiver uma cobra aqui. E, ai, meu Deus, não sei o quê. Então, a gente tem essas sensações do corpo, assim, dos receios, né? E, ao mesmo tempo, eu também me senti receosa de, tipo, e se alguém parar, né? Será que se alguém parar, eu tô numa BR, para um carro, e, gente, não aconteceu isso? Um caminhão parou atrás do meu carro. E aí, assim, eu me senti totalmente vulnerável. Eu falei, nossa, eu sou mulher, eu tô aqui no meio do mato, o cara veio parar para pedir informação. E aí, assim, como a gente reage diante disso tudo? Porque isso é natureza também, né? Ele faz parte daquilo. É aquilo, ele me viu numa paisagem, né, parou o carro. Então, são tantos fatores e intervenções de uma única paisagem que acontece, que a gente fica, né, na adrenalina pura, isso tudo é a gente se escutar, né? Mas tá aqui, ó, minhas lindas flores para vocês. Isso aqui, gente, atrás, ó, é capim do cerrado. Capim do cerrado. Colhido para colocar num vaso de barro, ó. Capim do cerrado. Aqueles que quando a gente passa na estrada tá aquele capim enorme, que na época das queimadas são os primeiros que são afetados. E a gente coleta eles para decorar, para colocar com os vasos e decorar a casa, espaços de palha, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, a gente está se encaminhando assim, para encerrar, mas os microfones estão à disposição para ouvir mais relatos ou fazer alguma fala que possa contribuir com tudo isso. Mas eu acho que a nossa intenção hoje era poder fazer, no mínimo, as pessoas se moverem um pouquinho, né, Laís? Assim, ó, fazer um movimento. Quem quer falar? Rai? É a Rai. Oi, Rai, fala. Então, só uma experiência, até a Laís estava presente. Foi numa fazenda que a gente foi. Que a gente sempre é criança quando está na natureza, né? E aí, ao contrário dela, eu não tive, assim, nenhuma malícia, né? Aí nós vimos, assim, no cerrado, um pé de pupunha. Eu não conhecia. Aí estava madurinha, aí eu fui lá, peguei. Aí Gabiroba! Gabiroba, Gabiroba. Aí a colega falou, nossa, mas aí dá muita cobra. Aí quer dizer, como eu não estava pensando na cobra, né, em nada, só em pegar a frutinha madura, aí não aconteceu nada, ela não veio, sabe? Então, a gente tem essa impulsividade de criança, né? Não pensa, a cabeça está livre, sabe? Então, foi muito legal esse momento. Era isso. Adorei o seu sorriso, viu, Rai? Ai, obrigada. Foi mesmo. A Rai é uma querida amiga e esse dia eu levei ela para a natureza com as outras pessoas também. A gente se aventurou, coletou muitas sementes, comeu gabiroba até dizer chega. E a gabiroba realmente forma uns ninhos de cobra, né, no pezinho dela ali, por conta da visita de outros animais. Então, sempre que for visitar, tem que estar de olho. Mas a gente, né, se soltou naquele ambiente. É muito gostoso esse de vivência que marca. E para você ver que, sim, se marca a gente enquanto adulto, a criança também ela é atravessada por isso. É isso que constrói os passos da vida dela, né? Eu queria deixar esse convite para vocês de
permita que a sua natureza esteja em movimento, porque a natureza, ela está sempre em movimento. A natureza, ela está sempre em direção à vida e nunca em direção à morte. Então, eu queria convidar que a gente se atente a olhar os nossos pulsos de vida e não se deixar entrar por pulsos que nos levam à morte, né? Então, tudo aquilo que a gente nutre, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a gente está convergindo com essa natureza. A gente deixa de ser um agente, de ser um passivo e passa a ser um agente de regeneração, que é essa palavra que a gente colocou no nosso slogan, a regeneração. A gente começa a ser um agente que contribui, né, para a produção de vida. E eu quero cantar uma frase que eu canto para as crianças, que essa frase ela faz muito sentido para mim. Ela explica o que é regeneração. E aí, às vezes, como que eu sei que tem também pessoas com pais, educadores e tudo, e como é que a gente explica esse conceito de regeneração para as crianças, assim? E aí eu sempre canto isso, assim, é um mantra para mim também, né? Que é só uma frasezinha assim, gente, até esqueci aqui. É assim, ó, eu estou bem, tudo vai bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, tudo vai bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Porque quando eu entendo que cada célula do meu corpo, ela precisa estar bem, ela precisa ser esse agente de regeneração, a gente canta aquilo ali e vai entendendo que a gente faz parte de um todo. Então, esse é o convite que da minha parte aqui eu deixo para vocês, né? Vamos movimentar essa natureza, vamos mapear as nossas sensações, vamos experimentar o nosso corpo dentro da paisagem, entender que ele faz parte da composição dessa paisagem. É isso aí. E aí é um convite também para continuarem, porque a gente segue também nesses diálogos. Na próxima quinta-feira, né, a gente vai disponibilizar o link de inscrição novamente na bio, na página da Fava de Bolota e também da Laís Paisagista. A gente segue conversando e o próximo tema do que a gente vai tratar são famílias ecológicas, uma nova geração. E aí a gente vai receber convidados, né? A gente vai ter convidados para 2 famílias para poder fazer o seu relato de como é que elas se estabelecem, que geração é essa? Que geração é essa, né? Que eles estão formando. Então, acho que vai ser um encontro bem bacana também, vai ser aqui pela plataforma Zoom e vai seguir do mesmo jeito. Vocês acessam o link de inscrição pela nossa bio, vão receber por e-mail o link aqui do Zoom e a gente se encontra às 19 horas da próxima quinta-feira por aqui, tá bem? E no próximo, a gente também vai estar mais afiado em relação à tecnologia. Pedimos desculpa aí pelos contratempos no início e que vocês possam entender a gente como, né, a gente está vulnerável aqui a essas coisas, assim, e eu acho que, né, a gente fica um pouco tensa ali por conta de às vezes não estar alinhado tudo, mas todo um ambiente virtual também é um processo novo e a gente quer melhorar isso e trazer o melhor o melhor de nós para vocês e das nossas relações. E obrigada por estarem presentes e deixar com que a gente sentisse um pouco vocês, assim. Olhar as pessoas faz com que a gente possa senti-las um pouquinho, né? Mesmo por meio dessa ferramenta, mas como foi bom a gente poder se olhar, se ver, não só escutar, não só estar no chat, mas a gente poder se olhar e ver quem está falando, ver o que ela pensa, sentir. Eu acho que isso foi muito importante hoje. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Ana, um beijo enorme para você, Ana Paula. Um beijo, Tatiana. Um beijo, Maura. Um beijo, Jean. Lucimar, Terezinha, todo mundo que está aí, um grande beijo. Ai, amei o seu sorriso, viu? Beijo para vocês, Daiane, todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. E aí a gente sugere que até quinta-feira vocês se desafiem a olhar um pouquinho para dentro
experimentar um pouco mais dessa natureza de vocês. Vai que na quinta-feira alguém tem alguma coisa boa para contar para a gente que aconteceu nesse intervalo de tempo, né? Lembra do que eu falei? Do ritual natural? Seguir um ritual natural. E esse ritual é um ritual de cura. Para mim, está sendo um ritual de cura. Porque todo mundo tem as suas dores, então eu tenho as minhas. Então, eu considero um ritual de cura, meu ritual natural. Então, eu deixo para vocês essa dica, né? Aprendam a fazer rituais naturais, que tem muita coisa para se aprender e para se regenerar a partir disso. Um beijo grande, até quinta-feira, e a gente espera encontrar todos.